noite a todos. Boa noite. A todos presentes aqui na nossa casa, a todos que estão nos assistindo na plataforma do Facebook. Falta ainda uns minutinhos para iniciarmos o trabalho desta noite. Se quiserem deixar separada já a aguinha para ser magnetizada, podem se preparando, né? Daqui a pouquinho nós iniciarmos com a nossa prece habitual. Vamos iniciando então com a nossa prece. Querido Jesus, Pai maior, espiritualidade presente, mentor deste trabalho, agradecemos a oportunidade de estarmos mais um dia reunidos. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos, elevando o nosso pensamento em Jesus, fortalecendo as nossas esperanças, com muita fé, com muita luz, nos abrindo para recebermos as energias que aqui viemos buscar, para que possamos nos fortalecer e assim nos colocamos com o coração e a mente abertos para a palestra de hoje, que a palestra e as palavras que aqui são proferidas para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, possam nos fazer companhia para que possamos sairmos melhor daqui e fazer um bom uso para com as pessoas que chegarem até nós. Sendo assim, iniciamos a palestra de hoje. Quem irá iniciar nossa palestra de hoje é o nosso amigo Eduardo. Muito obrigado. Boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos os amigos presentes aqui. Boa noite a todos os amigos em casa. Sempre uma alegria estarmos reunidos em nome dos ensinos de Jesus, buscando nos desenvolver, buscando compreender um pouquinho mais dos ensinos dos benfeitores amigos, buscando aquelas ferramentas, como a Débora bem falou, que vão nos ser úteis para o nosso desenvolvimento e também para encontrarmos propósito, podemos dizer assim. Uma vez que o assunto que nos cabe essa noite fala justamente disso, de propósito, de necessidade. Nos coube falar sobre o capítulo 4, pequeno trecho do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Senão Nascer de Novo, nos itens 25 e 26, necessidade da encarnação. Necessidade da encarnação. Estudando para o tema, me recordei de uma música do movimento jovem espírita, de quando, algumas décadas atrás, alguns anos atrás, aí, participava dos encontros de juventude e tinha aqueles grupos de música espírita e tudo, e tinha uma música com uma reflexão bem legal, com um ritmo bem legal, que começava questionando qual era o sentido da vida, por que nós nascemos e morremos, e o que nós estamos fazendo com as verdades que Jesus nos ensinou e nos deixou. Gostava muito dessa música, E uma vez que começa com esse questionamento de qual o sentido da vida, percebamos que faz um paralelo com qual a necessidade da encarnação. Por que nós estamos aqui? Por que necessitamos passar por esses anos, por essas décadas na matéria, em que passamos por alguns desafios, por algumas provas, muitas vezes por algumas expiações, passamos por alegrias, por amores, mas também por dissabores, por descontentamentos. E com todo o respeito, com toda a seriedade, com tudo de positivo que a doutrina espírita sempre me trouxe à vida, eu tenho a ousadia de dizer,
que a necessidade da encarnação é semelhante àquela brincadeira que nós fazemos quando a gente pergunta por que a galinha atravessa a rua. E a pessoa diz, atravessa a rua para chegar do outro lado. Por que nós encarnamos? Para chegarmos do outro lado da vida, uma vez que antes do processo evolutivo que vem se desenvolvendo ao longo de não uma, nem duas, mas de muitas encarnações, nós chegamos do outro lado. Nós iniciamos simples, ignorantes, mas com um potencial ilimitado, potencial para a perfeição que Deus deu a todos os seus filhos. Um potencial que necessita ser desenvolvido pouco a pouco. O Pai, que é infinitamente justo e bom, naturalmente não tem favoritos, não tem prediletos. Então, como nos diz o Evangelho, deu a todos as mesmas possibilidades, mas também as mesmas obrigações, os mesmos deveres. Deu a todos o livre-arbítrio, mas também a responsabilidade, através da sua lei, de que, plantando o que desejar, o que bem entender, colha as consequências. E nesse jogo de fazer e receber, de lançar e colher, de plantar e ver frutificar, nós vamos evoluindo, nós vamos nos desenvolvendo. Uma vez um amigo bem querido perguntou, tá, Eduardo, mas não podia Deus, que é tão perfeito, que é tão sábio, que é tão inteligente, criar a gente já perfeito? Não dava pra... Porque olha, quanta pancada nós temos que levar, quanta incompetência da nossa parte, quanta bobagem a gente faz. E admito, mais novo também pensei assim. Mas é aquilo que nós já ensinamos para as crianças, né, para os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, sobre uma coisa chamada mérito. Se nós não nos empenhamos, qual o nosso direito, como nós vamos fazer por merecer algo que conquistamos? O pai, a mãe, a avó, a tia, o tio, mima o pequeno, mima a criança, dá presentes, estimula, mas quando o responsável é realmente responsável e consciente, não apenas mima, educa, explica que pelas boas ações haverão boas consequências, da mesma forma que delimita, pois quando existem más ações, haverão consequências, das quais nós não escapamos. Óbvio, nada disso é novidade para nós que buscamos estudar a doutrina espírita com seriedade. Nós sabemos, veementemente, nós temos toda a certeza que se nós nos equivocarmos, se faltarmos com respeito ao nosso semelhante, se desrespeitarmos este corpo e essas possibilidades que Deus nos deu, nós teremos consequências negativas. Por isso, como sempre lembro, nós espíritas não fazemos essas coisas, né? Só que não. Só que de vez em quando nós damos uma descuidadinha, nós talvez não estejamos tão vigilantes, talvez tenhamos falhado na prece, mas não na prece, no nosso proceder. Às vezes soltamos aquela palavrinha mais ríspida para alguém que não precisava, porque talvez não estejamos num dia bom. Às vezes pensamos que uma determinada atitude nossa não vai ser vista. Tudo bem, ninguém vai ver, não vai dar nada se eu fizer isso aqui, se eu esquecer de registrar isso aqui agora. Não vou roubar, só não vou registrar agora porque vai dar muita dor de cabeça. Depois eu dou um jeito aqui, resolvo. Esse depois, ninguém vai ver, é uma coisa que parece desprovida de gravidade. Parece algo muito simbólico, que realmente, quando é uma criança nós cobramos. Não, vai falar sempre a verdade, cumpre sempre com os teus deveres, não deixe para depois o que tu deve fazer agora. E nós damos aquela descuidadinha. Tá, desculpa, vocês não. Vocês, espíritas, né? Desculpa, gente, eu admito, eu ainda sou muito falho. De vez em quando eu ainda faço isso. Mas tenho certeza que os queridos amigos aqui não cometem mais esse tipo de equívoco. E quando nós nublamos a nossa consciência, nós nos endividamos. Nos endividamos. E a consequência vem depois. A consequência vem depois. Nós colhemos, não existe burlar a lei de Deus. Nós enrolamos uns aos outros, nós mentimos para a nossa consciência, mas a lei de Deus ela é inexorável, é perfeita. Não precisa da burocracia que a necessidade de vida material tem. Em algum momento a gente responde por isso. Mas ok, se é uma coisinha simples, passa. O problema é que nós vamos somando coisinhas simples. E daqui a pouco, daquelas pequenas coisinhas simples que descuidamos, uma pequena negligência, um pequeno egoísmo, um pequeno desrespeito, temos uma dívida enorme. Uma dívida enorme. Então, precisamos resgatar aquilo de alguma forma, precisamos responder. E muitas vezes, esse resgate não dá tempo numa encarnação só. E daí,
o resgate ele tem dois objetivos. O primeiro é reparar o mal. O segundo é nos instruir verdadeiramente, nos educar na forma como Kardec entendia a educação, como os espíritos entendem a educação, aquela educação moral. Não apenas aprender caracteres numa tela, aprender quadros complexos, combinar elementos químicos. Isso é instrução, é a educação moral que faz com que quando compreendemos realmente, interiorizamos realmente um valor, nós não nos equivocamos mais naquele ponto. Naquele ponto. E daí pergunto a vocês, uma vida aí, umas 9, 10 décadas, uma vida não, porque a vida é uma só, uma encarnação, será o suficiente para aprendermos tudo o que precisamos aprender na nossa convivência com o semelhante, para aprendermos a superar todo tipo de diferença, para aprendermos toda a ciência que o nosso cérebro é capaz de desenvolver, de absorver, de reproduzir? Muito provavelmente, meus amigos, aliás, muito provavelmente não, certamente uma encarnação não é o suficiente. Então nós temos a necessidade de encarnarmos para iniciarmos a nossa jornada evolutiva e reencarnarmos vezes e vezes até desenvolvermos aquele potencial ilimitado, aquele potencial de perfeição que o Pai deu a cada um de nós. Que Deus, essa força divina, deu a cada um de seus filhos. Sempre gosto desse jogo de palavras. Digo que nós todos somos filhos do dono do universo, do dono da coisa toda. Então somos herdeiros do universo. Temos um potencial tremendo. Mas a matéria ainda parece nos limitar um pouco. Porém, não é que a matéria nos limite um pouco. Nós estamos no grau evolutivo e na condição material necessária para o nosso desenvolvimento de acordo com a nossa condição. Se nós estivéssemos em esferas celestes, esferas superiores, com corpos diáfanos, onde a matéria é praticamente quintessenciada, muito mais sublime, muito menos densa do que aqui, nós ainda na nossa ignorância não conseguiríamos produzir, mas colaborar com o resto do universo e estaríamos, talvez, digamos assim, empacados. Estamos exatamente onde precisamos estar, desenvolvendo as qualidades, as características que precisamos desenvolver, superando os equívocos, os excessos do passado e do presente que precisamos superar, que precisamos trabalhar no nosso íntimo. Então a encarnação tem toda essa necessidade de desenvolvimento, uma necessidade de nos fazer atravessar a rua, como a galinhazinha que quer chegar do outro lado da rua. Nós queremos chegar do outro lado da jornada evolutiva, nós queremos crescer. Aliás, às vezes nós teimamos que não queremos. Quantas vezes a vida nos traz algumas questões que nunca pensaríamos. Eu estava conversando agora há pouco com a minha amiga Aldrin ali, né? Às vezes surgem umas mudanças na vida que nós não desejamos. Nós não desejamos, a gente não quer. Queremos ficar acomodadinhos, queremos ficar no nosso lugar ali confortável. Confortável, criando teia, criando às vezes um mofinho. E a vida vem, sacode, levanta, vai que tu pode mais. Vai que tu precisa mais. Vai que tu prometeu mais antes de encarnar, che. Aí que tá, quase sempre a gente não gosta disso. Felizes aqueles, sei que é o caso da maioria dos amigos, que quando surgem as oportunidades, os desafios da vida, já ficam felizes. Opa, vou me superar, vou mostrar o meu valor. Ah, Deus está me ajudando, os amigos espirituais vão me ajudar, vou lá, vou crescer, vou progredir. Mas alguns de nós ainda sentem aquela, mas por quê? Mas por quê? Olha, eu não queria, eu tô tão confortável aqui. Mas nesse conforto, tu que foi abençoado com uma grande inteligência, ou pelo menos com uma inteligência considerável, tu que foi abençoado com boa saúde, ou pelo menos uma saúde considerável, que dispõe de tempo, que dispõe de oportunidades de contato, de relações com as pessoas, que tem algum conhecimento, algum potencial qualquer que seja, poder estar fazendo tanto mais pelo teu próximo, pela coletividade, pela sociedade, por ti mesmo. E às vezes a gente não quer. Então a vida nos sacode. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, chega mesmo a questionar se seria possível que o espírito, criado simples e ignorante por Deus, se desenvolvesse, atingisse a perfeição relativa que é capaz de atingir sem encarnação. E nos é dito que não. É necessária experiência. É necessário aprender como sempre diz o nosso amigo Luiz, intelectualizar a matéria, encarar
encarnamos para intelectualizar a matéria, intelectualizar no sentido de dar um propósito inteligente aos recursos materiais do globo que nos cerca. Os recursos materiais que estão ao nosso alcance. Inicialmente a partir do nosso próprio corpo e transformando o meio em que vivemos. Dessa forma, colaborando uns com os outros. Mas é bastante desafiador, não vamos negar. Claro que é bastante desafiador, não à toa que precisamos de encarnações e encarnações. Mas Deus, infinitamente bom, infinitamente justo, nos deu muitas ferramentas. A primeira, que já é sempre citada, o nosso intelecto, a nossa capacidade de aprender. Aprender e apreender, no sentido intelectual. Tomar consciência, tomar posse, dominar o ambiente. A descida das árvores, a saída das cavernas, o desenvolvimento da sociedade, da civilização, dominar a natureza tanto quanto for possível. Às vezes, infelizmente, abusando um tanto quanto da natureza, mas faz parte do nosso processo. Acredito eu, aliás, os espíritos nos dão prova disso, e tanto os encarnados quanto os desencarnados. Pouco a pouco, cada vez mais respeitando a natureza, entendendo o quanto podemos extrair dela e também devolver a ela para que nessa simbiose possamos nutrir a necessidade espiritual do planeta. Até porque somos o que? 7 bilhões de encarnados, nos é dito que tem o dobro disso desencarnado, precisando vir para a Terra. Se nós não dominamos a ciência, se nós não colocamos a natureza a serviço do progresso, o mundo não produz o suficiente para atender toda essa demanda espiritual. E nós estamos falando de produzir mais iPads, mais iPhones, mais PlayStation 5. Até porque o PlayStation 5 está muito caro. Mas, sim, de produzirmos, sim, recursos de instrução, de educação, um meio moral saudável para o desenvolvimento de nós enquanto espíritos e daquelas gerações vindouras, para desenvolvermos alimentos, curas para as doenças que ainda agasalhamos, dada a nossa imperfeição moral. Então, o intelecto. Temos também aquilo sem o qual não teríamos como encarnar: a família. Sim, alguns de nós talvez pensem que a família é um estorvo. Claro que os espíritas não, né? Não tem nenhum problema familiar entre os espíritas. Nós sabemos disso, graças a Deus. Todos fazemos evangelho no lar, todos rezamos bastante, todos perdoamos, todos amamos, todos damos exemplo. Às vezes não, mas estamos trabalhando para isso. Tenho certeza disso, tenho certeza que estamos todos trabalhando para isso. Às vezes, alguns de nós, desviados um pouquinho do caminho, tomados por um surto de egoísmo, pensamos: este marido é uma encrenca, mas é um encosto na minha vida. Bah, e esta sogra, Jesus amado, porque eu casei com a filha, por que minha mãe junto? E este filho aqui que só me dá dor de cabeça. Mas calma. É justamente esta pessoa que nos desafia, que é um dos principais auxílios, amparos, para o bom proveito da nossa encarnação, para que nós nos desenvolvamos, porque nesse contato, mais ou menos obrigatório, nós desenvolvemos as virtudes, a paciência, o perdão, o respeito ao pensamento diferente, a humildade, porque, olha, é óbvio que eu estou certo e minha esposa está errado. Será? Por que eu sou o dono da razão? Será que o outro, será que o semelhante, será que a pessoa amada não nos acrescenta? Nós somos os únicos responsáveis e donos da verdade a conduzirmos o outro? Nessa troca nós não aprendemos a escutar, nós não aprendemos a tolerar, nós não aprendemos a olhar para dentro de nós, porque no convívio familiar muitas vezes a outra pessoa vai dizer: te liga, che, olha o que tu tá fazendo, tá desperdiçando tua vida, olha como é que tu tratou teu filho, olha como é que tu tratou tua esposa, olha como é que tu tratou teu marido, olha como tu tratou teu pai, tua mãe. Então, nesse contato, nesse atrito, nós crescemos. É um tanto quanto desafiador, mas acredito que os amigos já devem ter percebido por experiência própria. Não deve ter coisa que dá mais satisfação, né, gente? Uma promoção no trabalho é muito bom. Uma viagem é maravilhoso. Uma conquista material, ótimo. Uma superação intelectual, se formar, é maravilhoso. Mas participar da vida dessa pessoa que está conquistando alguma coisa e ter sido parte importante desse processo. A sensação de um pai e de uma mãe que formam um filho, uma filha.
o nascimento de uma criança, saber que uma pessoa, que um pai, uma mãe que de repente está doente se recupera de uma doença, essa alegria, essa sensação, essa troca, essa felicidade e o amparo que nos dão nos momentos de desafio. Às vezes passamos por coisas bem desagradáveis na rua, na sociedade, no nosso convívio, e voltamos para o lar e temos o apoio e temos o amparo. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Então a família é outro dos grandes amparos, dos grandes pilares que Deus nos dá para que a nossa encarnação seja mais proveitosa. E que seria impossível, senão, afinal de contas, não brotamos da terra. Embora naturalmente haja lares desestruturados, embora naturalmente haja pessoas que necessitam ser, após o nascimento, acolhidas em outros lares não consanguíneos, mas que geralmente vão ter até mais amor do que no lar consanguíneo, que não foi possível que aquela criança se desenvolvesse. Embora existam percalços, a existência desse núcleo, dessa célula básica da sociedade, que é a família, faz parte dos desígnios de Deus, faz parte desses propósitos superiores, justamente para que a sociedade tenha um rumo. Se a ideia de família que é tão atacada hoje em dia, e que, na verdade, o desafio é necessário, mas se essa ideia fosse abolida, não ia existir mais humanidade. Definharíamos rapidamente. E por que eu digo que a ideia deve ser, sim, confrontada? Primeiro, para que aquelas pessoas que talvez não estejam valorizando tanto o seu lar, seus familiares, suas relações, percebam aí o quanto é relevante, que ou experimentem tentar fugir disso. Quais não são as consequências? Como não fica a nossa consciência pesada quando percebemos que negligenciamos o lar? Quando nos deixamos levar por algumas ideias, com algumas pretensões mais egoístas do momento e falhamos em casa. Como é que nos sentimos? Quem que nos amparou nos momentos de maior desafio, de maior dificuldade? Então, esse confronto é necessário para reforçarmos em nós a importância desses valores. E da mesma forma, o confronto com os familiares é importante para o nosso crescimento, é que faz olharmos para dentro. Então, quando de fora atacam a ideia de família e olhamos para dentro da família o quanto ela nos é importante, aí percebemos que ela é valiosa. Nunca fiquemos ofendidos, irascíveis contra aquelas pessoas que atacam o que nos é caro. Naturalmente que precisamos, em alguns momentos, tomar medidas para nos preservarmos e preservarmos aos nossos. Mas não fiquemos irascíveis por conta de ideias, por conta de posicionamentos. Uma vez que essas ideias e posicionamentos só fortalecem e às vezes nos chamam a atenção para o quanto estamos sendo descuidados com esses nossos tesouros. Outro pilar, outro alicerce, que necessitamos muito para o bom proveito da nossa encarnação, é a prática da fé. A prática de uma fé elevada, que nos torna seres humanos melhores. E percebam que, digo aqui, fé. Para nós, o Espiritismo nos esposa as mentes perfeitamente. Ótimo. Haverá aqueles que seguirão a crença católica, a crença budista, evangélica, umbandista, etc. Sendo algo que nos eleva, ótimo. Há aqueles que não acreditam numa visão tão espiritual, mas ainda assim, através da filosofia, da meditação, da reflexão, buscam se tornar pessoas melhores, acreditam em algo. Para nós espíritas, cabe até por princípio básico da doutrina, a crença no Pai que é infinita justiça e bondade, que é amor. Mas haverá aqueles que não. E uma vez que a nossa crença nos permite, nos consola, nos ampara e nos envolve, há várias outras ferramentas que estão à nossa disposição. A própria mediunidade, a intuição, os fluidos, o passe, a água magnetizada e principalmente a oração. Eita, recursozinho maravilhoso que adoramos negligenciar e que a gente pode levar para qualquer lugar. Tem muitos lugares que eu não posso levar um copo de água para me acalmar, mas a prece a gente leva aqui e aqui. No momento da aflição, se nós lembramos da prece, se nós temos por hábito a prece, não vai fazer o carnê se pagar sozinho, a gente sabe. Não vai afastar uma doença que nós, algum familiar, precisa enfrentar alguma provação. Mas traz a serenidade, traz o consolo, traz o conforto, a paciência
para lidarmos com uma situação amarga, para lidarmos com uma situação desafiadora. E quantas vezes, justamente depois que nós nos tranquilizamos, é que conseguimos enxergar além daquele turbilhão e percebemos que o sol está logo ali, que a tranquilidade está logo ali. Então a prece, por hábito, é um recurso maravilhoso e que se desdobra justamente da fé. Em verdade, existem inúmeras ferramentas que nos são trazidas e que Deus nos permitiu, pela sua infinita bondade, para que nós possamos bem aproveitar a encarnação. Essa encarnação que é necessária para que nós nos reencontremos com alguma dor às vezes, para que nós voltemos para o caminho harmonioso. Uma encarnação que permite que nós desenvolvamos o amor próprio uns pelos outros e o amor também gratidão a Deus. O amor são as relações conosco, com o próximo e com o Pai. Com a luz criadora da vida, com essa força divina da vida. Uma vez que nós cultivarmos este amor ao longo da encarnação, por mais desafiador que seja, nós nos harmonizamos. Dizia o mestre, né? Sempre voltamos para Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus colocou os 3 amores aí. Vamos começar do mais simples, até porque ainda temos um tantinho quanto de egoísmo. Tá, o espírita não. Desculpa, gente, eu ainda tenho um tantinho de egoísmo. Tá, um tantão, não vou mentir. Quando me amo, quando me respeito, quando entendo os meus limites, não me prejudico, não me exponho de maneira desnecessária. Daqui a pouco, aquele fulano lá que me provoca, que me incomoda, aquele lá é uma pessoa que eu ainda não estou conseguindo amar, mas por me amar eu já vou evitar o atrito. Daí eu aplico a prece e peço paciência no início, até porque a gente sabe que se pedir força vai dar ruim, né? A gente vai querer fazer uma coisa que não deve com o irmãozinho. Então a gente pede paciência, a gente pede tolerância. Daqui a pouco, mais lúcido, nós pedimos na prece humildade para entender por que aquele lá fica nos desafiando, fica nos incomodando. Daqui a pouco percebemos que aquele lá já não é uma pessoa tão ruim assim, que tem seus vários pontos positivos, e talvez nós, na nossa empáfia, na nossa arrogância, tenhamos feito alguma que outra coisa que não foi tão legal para aquele lá. Então, a partir daquele amor próprio, nós vamos desenvolvendo um amor ao próximo. E quando nós amamos aquele irmãozinho lá, nós estamos chegando, através dele, a Deus, a luz da vida, que estipulou como norma, como caminho para a encarnação, que nós muitas vezes negligenciamos, justamente o amor. Através desse amor, tudo se justiça, tudo se equilibra, tudo vai para o caminho que deve ir. Por isso que Jesus falava tanto do amor. E dessa forma, nos amando e amando ao próximo, cada vez menos nos comprometemos de forma negativa. Aliás, cada vez menos nos comprometemos, cada vez mais acertamos, cada vez mais vamos num caminho harmonioso. E dessa forma, nossa encarnação vai ganhando propósito, ganhando sentido. Qual é o sentido da vida? Aquela música questionava. Isso cada um de nós vai dizer, cada um de nós vai escolher. Mas se nós não nos afastarmos desses pilares, que são fé, família, racionalidade, para, através deles, cultivarmos o amor, certamente encontrar esse propósito, essa necessidade evolutiva, essa encarnação bem encaminhada, será muito, muito mais fácil. Agradeço imensamente a atenção dos amigos presentes e dos amigos do lar. Essa mensagem que tínhamos para a noite, né? E passar para a nossa amiga Débora para encerrar aí. Bom, acho que nós já temos um pouquinho de material, né? Para pensarmos, refletirmos sobre as nossas condutas, sobre o quanto podemos melhorar, sobre o quanto ainda temos que aprender. Eu acho que serve sempre de boa reflexão. E também para avisar que essas palestras, elas ficam salvas, né, na nossa página do Facebook. Que é sempre bom a gente revisar de vez em quando, dar uma lida, quando estiver precisando, né? É sempre bom a gente escutar uma palavra que nos ajude a pensar diferente, a crescer, a evoluir. Sendo assim, vamos então fazermos a nossa prece de encerramento, né? Se colocando confortável, se colocando receptivo,
acalmando os nossos corações e as nossas mentes. Querido Pai Maior, muito bom sabermos que estamos em construção e que podemos a cada dia nos melhorarmos. É muito bom saber que as dificuldades que estão em nosso caminho têm um objetivo. Não são apenas para nos deixarmos tristes, desolados e muitas vezes sem esperança. Elas nos servem para nos desafiarmos, para que possamos crescer, para que possamos aprender. Temos que aprender muito a humildade para entender esses ensinamentos. Sabemos por que estamos passando por cada situação em nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade que aqui está presente. Está presente nos lares daqueles que estão conectados conosco, que estão nos amparando, que estão nos abençoando com as suas energias, estão nos reenergizando para que possamos nutrir o nosso espírito, para que possamos alimentarmos o nosso espírito para superarmos as nossas adversidades e nos fortalecermos na nossa fé. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Agradecemos pela saúde, pela paz, pelo alimento, pelo nosso lar, pela nossa família e todos aqueles que tenhamos conhecimento, que possamos sempre ter uma palavra amiga, de amor e de consolo. Sendo assim, Senhor, gratos por mais uma virtude de podermos estarmos aprendendo, encerramos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Obrigado por todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos e até amanhã no momento diário de oração.